Ele sabe que o quê? Que a obra dele está ali. Então ele sabe o quê? Como é que ele tem que te chamar para você chegar naquela obra ali. Ninguém consegue chegar na obra senão pelo chamado. Precisa aprender isso aqui. Mas agora é que onde vou também explicar chamados espirituais, chamados para servir a Deus e chamados para viver com Deus. Não se está aprendendo isso aqui. Como também obras para servir a Deus e obras para viver com Deus. Está aprendendo? Então, todos foram chamados para viver com quem? Com Deus. Por isso, sempre que a palavra de Deus desce, vem, escutamos, estamos a ouvir o nosso chamado. Está para entender isso aqui? Mas agora, os chamados espirituais, os chamados para servir a Deus, não está aprendendo isso aqui? Muitas das vezes, a mensagem, ela não vem diretamente da palavra. Mas a mensagem, ela muitas das vezes vem diretamente do Espírito. Está para imaginar isso aqui? Então vamos perceber aqui que todos que foram chamados para viver com Deus, a palavra é suficiente para lhe entregar o seu chamado, lhe revelar o seu chamado, ativar o seu chamado, lhe colocar a viver o seu chamado. Dá para imaginar? Mas todos aqueles também que foram chamados para servir a Deus, não está aprendendo. O Espírito, não está aprendendo. Ele traz a revelação do seu chamado. Mas como é que ele traz essa revelação? Pela palavra. Por isso, não tem como o Espírito te revelar o teu chamado ministerial, o teu chamado para servir a Deus. Não está aprendendo isso aqui? Se você nem conhece o teu chamado para viver com Deus. Não se dá para você entender isso aqui? Porque o Espírito não é que ele traz o teu chamado. Porque quem traz é Jesus. Mas o Espírito vem revelar o teu chamado para servir a Deus no chamado vivendo com Deus. Por isso você vai perceber que muitas pessoas aparentemente servem a Deus, mas o seu serviço a Deus não tem relacionamento com a sua vida. Não se está entendendo isso aqui? Por quê? O Espírito Santo não está aí. Isso aí não é de Deus. Não se está entendendo? Porque Deus te separa na tua própria vida para você servir o que? A Ele. Então aqui, a palavra de Deus, sempre que ela vem e diz isso, fica a saber que é Deus que está te chamando para fazer isso, para você encontrar a obra dele. E quando você permanece nisso, o Espírito Santo vem te revelar nisso. Não se dá para entender? O teu chamado espiritual. O teu chamado é diferenciado. Não se dá para entender? O teu chamado para servir a Deus. Porque, olha aqui. Os meus chamados todos nós para viver com Deus, qual é? A Bíblia diz assim, pedis e recebereis. Então já sei que fui chamado por alguém para pedir e receber. Mas o Espírito Santo, ele vem e me revela, não se dá para entender isso aqui, que o quê? Que eu fui chamado para vos dizer que vocês podem pedir e receber. Não se dá para entender isso aqui? A Bíblia diz o quê? Em meu nome expulsarão os quê? Demônios. Então eu já sei que fui chamado para em nome de Jesus expulsar demônio. E o Espírito Santo agora me revela, eu que tenho chamados ministeriais, espirituais, ele me revela, não está aprendendo isso aqui, que eu tenho que dizer, você está pronto, você não está pronto para fazer isso? Não está aprendendo? Então é aqui onde eu te pergunto, será que você está a viver de acordo com o teu chamado? Como é que você vive com Deus? Será que você tem andado de acordo com o teu chamado? A Bíblia diz pedir, recebereis. Será que você pede? Se você não pede, você não